Na aula de hoje, nós vamos tratar das estratégias de ensino de alto rendimento de Marzano, transformando a educação através de métodos baseados em evidência científica. Mas quem é Robert Marzano? Ele é um pesquisador educacional, um pesquisador americano, autor e palestrante, conhecido por traduzir a teoria e a pesquisa em programas práticos para professores e administradores. Foi cofundador e CEO da Marzano, pesquisador e autor de mais de 30 livros e 150 artigos que abordavam temas como avaliação baseada em padrões, cognição e liderança escolar. Ao fazer a reflexão sobre a observação do especialista, vocês terão a oportunidade de, nas estratégias de ensino, identificar qualquer uma das estratégias de ensino de alto rendimento do Marzano, observando a aula que vocês vão apresentar e fazer a análise, né? E inclusive sugerir essas estratégias e como elas poderiam ter sido incorporadas para melhorar a qualidade da aula. E o que são as estratégias de Marzano, né? Elas foram desenvolvidas pelo pesquisador, são estratégias baseadas em meta-análises rigorosas de mais de 100 estudos científicos sobre a eficácia educacional, ou seja, em evidências científicas. As novas estratégias identificadas, elas aumentam significativamente o desempenho dos alunos e podem ser aplicadas em todas as disciplinas, níveis de ensino e contextos escolares diversos. Vamos agora apresentar cada uma dessas novas estratégias. A primeira é identificar semelhanças e diferenças, né? Então, para o autor, é uma estratégia que é a mais poderosa. E aí ele apresenta os diagramas de Venn, que dão a visualização clara de interseções e diferenças entre conceitos, apresenta mapas conceituais, que é a organização hierárquica de ideias e suas relações, e faz analogias práticas, né, que é a comparação de ecossistemas para a compreensão mais aprofundada. Essa estratégia, ela facilita a compreensão e desenvolve habilidades essenciais para a resolução de problemas complexos, preparando os alunos para desafios acadêmicos avançados. Um diagrama de Venn, ele é uma representação visual que usa círculos sobrepostos para mostrar as relações lógicas entre diferentes conjuntos de elementos. As partes sobrepostas ou interseções mostram elementos comuns, enquanto as partes não sobrepostas mostram características que são exclusivas de cada conjunto. Eles são usados em diversas áreas, você já conhece, na matemática, na estatística, na ciência da computação, para ilustrar semelhanças e diferenças. Então, já são conhecidos nossos, agora vocês só vão reconhecê-los. A segunda estratégia é resumir e fazer anotações. Então, com as anotações, você extrai o essencial. Então, o professor ele deve ensinar os alunos a identificar informações cruciais e eliminar redundâncias do conteúdo estudado. Ele vai também reformular com a autoria. O professor deve incentivar essa expressão com palavras próprias do aluno, consolidando a sua compreensão pessoal. E estruturar o conhecimento, ou seja, o professor ele vai ensinar o aluno a utilizar organizadores gráficos e técnicas de anotação para melhorar a retenção. O benefício central é a melhoria significativa na retenção e compreensão do conteúdo, transformando informação passiva em conhecimento ativo e aplicável. Eu uso isso com os meus alunos, principalmente para estruturar o conhecimento, né, essas anotações. Então, quando nós anotamos, nós acionamos habilidades cerebrais diferentes, porque você utiliza a visão e você utiliza a escrita. E com isso você aciona a memória visual, e isso facilita muito na retenção do conhecimento. A terceira estratégia é reforçar o esforço e reconhecer as conquistas. É preciso demonstrar a relação direta entre o esforço consistente e o sucesso acadêmico. Isso é fundamental para motivar os alunos a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Então,
Um exemplo disso você encontra nos certificados, distintivos, celebrações públicas de progresso, né? Que é o reconhecimento simbólico. Nós temos também os elogios personalizados, que destacam os esforços específicos, que é um feedback positivo. E temos as metas claras. Os objetivos, eles têm que ser tangíveis e que permitam visualizar o crescimento. Ainda pensando na estratégia 3, a conexão entre esse esforço e o sucesso é fundamental para motivar os alunos, como nós já dissemos, né? Então, quando estudantes entendem que suas ações impactam diretamente nos resultados acadêmicos, eles desenvolvem maior autonomia e perseveram mais nas suas ações. Então, algumas estratégias práticas são os portfólios, né, eles documentam o progresso do aluno ao longo do tempo e também destacam as suas aprendizagens em cada etapa. E isso é muito importante, porque o aluno reconhece esse crescimento. O feedback positivo, específico e personalizado, o estabelecimento de metas claras e alcançáveis, e as celebrações de marcos e conquistas individuais, e o reconhecimento simbólico que valoriza o processo de aprendizagem. O reconhecimento autêntico transforma a experiência educacional e cria um ambiente onde cada aluno se sente valorizado e se sente capaz de realizar. A quarta estratégia, dever de casa e prática, precisa ser pensado de uma forma bem objetiva. Ou seja, é preciso você definir o propósito dessa tarefa. Cada tarefa deve ter objetivo claro. Prática de habilidades, revisão de conteúdo, aplicação de conhecimento em contextos novos. Então, você tem que definir qual é o propósito. Segundo, ajustar a quantidade, ou seja, calibrar o volume da atividade conforme a série escolar. E também minimizar ao máximo a dependência do aluno dos pais para a execução das tarefas de casa. E o feedback escrito, por quê? Porque comentários detalhados sobre as tarefas potencializam significativamente o aprendizado e orientam as melhorias. A quinta estratégia são as representações não linguísticas. Então, nós temos aí as imagens e modelos, a dupla codificação e atividades práticas. As imagens e modelos, nós temos os desenhos, fotografias, modelos físicos, que tornam conceitos abstratos tangíveis e memoráveis. Na dupla codificação, nós temos o armazenamento simultâneo em formas linguísticas e visuais que facilitam a recuperação da memória. E as atividades práticas, né? Dramatizações, mapas conceituais, maquetes, experimentos que engajam múltiplos sentidos. Esta abordagem, ela estimula diferentes áreas cerebrais, criando conexões neurais mais robustas e duradouras para a construção e a consolidação do conhecimento. A sexta estratégia é a aprendizagem cooperativa, ou seja, a formação de grupos pequenos ajuda muito nessa aprendizagem cooperativa. Trabalhos em equipes de 3 a 5 alunos, com papéis claramente definidos para promover a responsabilidade individual e coletiva. Eu tive uma experiência dessa no ensino fundamental, onde nós fazíamos crachás, definíamos os papéis de cada um no grupo, se eram 5 componentes, eram 5 funções, e nós tínhamos, por exemplo, o coordenador, nós tínhamos o escritor, nós tínhamos o leitor, tínhamos o provedor e também o desenhista, e cada um com a sua função específica. E fazíamos a cada semana o rodízio no próprio grupo dessas funções, para que cada um pudesse desenvolver habilidades específicas de cada uma das funções. Então, foi muito interessante. E antes disso, nós fazíamos uma reunião para explicar como funcionavam os pequenos grupos e destacando qual o papel de cada um, né, no grupo, de cada função no grupo, e também eles assinavam um termo de responsabilidade de que iriam cumprir aqueles papéis, conscientizando que cada um tinha um papel muito importante. Então, foi uma experiência muito rica. Nós temos também as estratégias diversas, né? Você diversificar as estratégias em debates estruturados, projetos colaborativos, leitura compartilhada. Cada uma dessas estratégias, elas desenvolvem habilidades sociais. E a inclusão total, evitar agrupamentos juntando os melhores da turma, né? Agrupamentos por habilidades, para maximizar
a diversidade, nós precisamos ter grupos bem diversos, porque eles aprendem mais e melhor quando eles estão num grupo diverso. Essa troca é extremamente importante. A sétima estratégia é definir objetivos e fornecer feedback. Precisamos de metas claras, estabelecer objetivos específicos, embora flexíveis, que guiam o aprendizado. Precisamos ter exibição visível, né, os contratos de aprendizagem e quadros de objetivos em sala de aula. Temos que ter um feedback oportuno, né, com retorno específico e corretivo, que ajuda a ajustar as estratégias, e a melhoria contínua, ou seja, ciclo de avaliação que impulsiona o desempenho progressivo. A oitava estratégia é gerar e testar hipóteses. Então, se deve formular explicações baseadas em observações e conhecimento prévio para gerar essas hipóteses. Defender ideias, argumentar, justificar suas proposições com evidências, testar rigorosamente, ou seja, investigar e validar através de experimentos e análises. Então, essa estratégia, ela estimula o pensamento crítico profundo e desenvolve habilidades essenciais de raciocínio indutivo e dedutivo, aplicáveis em resolução de problemas, investigações históricas e científicas complexas. A nona e última estratégia se refere a questões, perguntas que são pistas, né, e organizadores mais avançados. Então, as perguntas estratégicas são as questões que vão provocar reflexão e vão, além de ajudar na memorização simples, fazer com que aquele conhecimento se consolide. Então, por que isso acontece? Ao invés de o que aconteceu? Organizadores gráficos, que são esquemas, tabelas e diagramas que estruturam informações e revelam relações entre os conceitos, dicas antecipadas, que são pistas e contextualizações que preparam a mente para receber novo conhecimento de forma significativa. Ainda sobre a nona estratégia, né, essa estratégia ela vai focar a atenção dos alunos no conhecimento essencial. Ela vai ativar conhecimentos prévios e criar pontes para novas aprendizagens. Então, quando você questiona, você faz o aluno pensar. Perguntas bem formuladas estimulam a curiosidade e o pensamento crítico. Organizadores visuais também funcionam como andaimes, né? Oferecendo essa estrutura para que os alunos construam a compreensão complexa de forma progressiva e organizada. Finalmente, a proposta do autor é transformar a sala de aula, certo? Ou seja, elevar o desempenho, aplicando consistentemente os resultados mensuráveis, engajando os alunos, né, tornando-os mais ativos, motivados no processo de aprendizagem e apresentar um novo patamar de qualidade no ensino, que é a excelência educacional. Então, combinar essas estratégias permite atender diferentes estilos de aprendizagem e necessidades individuais, criando experiências ricas e inclusivas para todos os alunos. A formação contínua dos professores é fundamental para implementar essas estratégias. Quando educadores dominam essas técnicas baseadas em evidências, a transformação da sala de aula é profunda e é duradoura. Então, a chamada, né, do autor para essas estratégias é: vamos juntos elevar o ensino a um novo patamar de excelência.